Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Daria um Livro. E hoje eu tô aqui num episódio bem diferente. Porque o Daria um Livro, como vocês sabem, é um podcast para a gente entrevistar pessoas que, assim como eu e assim como você, são apaixonadas pelos livros, leituras, são autores ou não necessariamente. Mas hoje eu estou entrevistando uma coisa e não uma pessoa. Quis fazer um teste nesse novo formato de um episódio do Daria um Livro para refletir sobre temas que são bem atuais e que envolvem o mercado editorial, o mundo dos livros, o mundo dos leitores, e que eu acabo não tendo tanto espaço para falar nas redes sociais porque a gente tem uma limitação de espaço, de caracteres e também da atenção de vocês. Então, quem está disposto a escutar um episódio está disposto a escutar reflexões mais. Então, resolvi fazer esse teste aqui com um tema que vem me chamando a atenção cada vez mais, que na verdade não é novo e não é nenhuma surpresa exatamente para mim, mas que é muito atual e eu acho que está piorando cada vez mais, que é o quê? Uma conversa com a lista dos mais vendidos no Brasil. Ou seja, a entrevistada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a lista de best-sellers. A lista dos livros mais vendidos no Brasil da última semana. O que ela tem a nos dizer? O que ela revela? O que ela nos esconde? O porquê dela estar onde está, da forma que ela está. E é isso que eu quero conversar com vocês. Eu cheguei a fazer um vídeo na semana passada, um vídeo que foi bastante visto e assistido, né, comentado, uma análise bem breve e uma reflexão bem breve sobre esse tema. Mas hoje eu quero usar esse espaço aqui para conversar sobre isso com vocês. E eu começo já deixando uma observação aqui. Não estou criticando os livros que estão naquela lista e muito menos dizendo que eles não merecem ser lidos. Não é isso. O que eu quero dizer, essa reflexão que eu vou desenvolver aqui, é que, e deixando muitas vezes a ficção, a literatura de lado, que é isso que acontece, e é isso que eu quero entender aqui com vocês. Para começar, eu peguei a lista da Publish News, né, que é um dos maiores portais literários do Brasil, né, do portal de notícias, informações, eles fazem uma lista deles. Há uma certa questão que envolve essa lista, porque ela não traz os mais vendidos da Amazon. E isso vai gerar uma certa discrepância. Mas por que que eu busquei essa lista? Porque se eu pegar a lista da Veja, por exemplo, que engloba a Amazon, se eu não me engano, ou a própria lista da Amazon, eles vão dar. A lista da Veja, por exemplo, dá por segmentos, ficção, não ficção, negócios, e não é isso que eu quero. Eu quero ver o compilado. E o da Amazon, ela varia muito, cada dia varia conforme tem alguma promoção, e eu queria pensar, né, o que que as pessoas estão comprando também nas livrarias. E por que isso? Porque as livrarias vão trazer aquele leitor que não compra tanto na internet, aquele leitor que está passando uma livraria, né, de aeroporto, uma livraria de rua, uma livraria de shopping, e o que que ele vai comprar ao entrar naquela loja? E é isso que eu queria trazer um pouco dessa visão para vocês. O que que eu acho legal da gente falar? Primeiro lugar, então vamos para essa lista e o que ela tem a nos dizer? E aí, vocês vão ver que os três primeiros mais vendidos, eles assustam um pouco, mas não assustam também, na verdade, porque eles não deveriam estar, acho que, nessa lista. Que são o quê? Os livros para colorir. Aqueles livros conf, né, que eles chamam, para colorir. Então, do dia para a noite, isso e aquilo, e dias quentes. São os três primeiros mais vendidos. E por que que eu acho que eles não deveriam estar aí? Porque eles não. Ninguém compra esse livro pensando em substituir a atividade da leitura, né? Não chega a ser uma leitura normal, né? A pessoa não tá lá pensando, eu estou comprando esse livro porque eu estou lendo. Ela enxerga de outra forma, é uma atividade gostosa, de relaxamento, uma atividade para colorir, né? Um outro hobby. Então, é a mesma coisa do que colocar nessa lista, por exemplo, a venda de agendas, a venda de diários, o que para mim não faz muito sentido, entendeu? Então ela não me assusta, eu acho que ela deturpa um pouco. Então eu vou chegar mais do quarto até o 13º livro mais vendido. E aí a gente chega no quarto livro,
A gente vai ter O Poder da Autorresponsabilidade, do Paulo Vieira, que eu acho que ele é um coach, né? Depois, em quinto lugar, Inteligência Artificial para Líderes, do Conceito à Realidade. Em sexto lugar, Hello Monsters Book, Flow Pack, que eu acho que é um livro de adolescente, uma coisa de jogos, assim, sabe? Para adolescente. Então, também não dá muita ideia de leitura que eu tô querendo trazer aqui. O quarto, não, o sétimo, Incontrolável, A Ordem do Caos, Aceite os Imprevistos e Transforme o Inesperado em uma Vantagem Competitiva. Em oitavo lugar, Café com Deus Pai, que esse livro tá há muito tempo na lista de mais vendidos. Nono lugar, Menopausa Sem Medo, Descubra como a ciência da reposição hormonal pode resgatar sua energia, bem-estar e autoestima na menopausa. Em décimo lugar, mais um que também não sai da lista de mais vendidos, que é O Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Em décimo primeiro lugar, mais um Comfy and Cozy Book, pintar. Em décimo segundo, Um Intercâmbio Quase Perfeito, da Mi Tanino, que é um livro Young Adult, de adolescente. Em décimo terceiro lugar, Esperança, do Papa Francisco, autobiografia. E aí só vou pegar mais três aqui. Décimo quarto, Em Nome do Povo, Como Casamento entre Estado e Moeda te deixa mais pobre. Café com Jesus e Fé e Esperança para cada dia. Aí vem mais uns três de colorir. E o vigésimo, que é o último da lista, é Mais Esperto que o Diabo 2. E o que que isso me traz de reflexão? Acho que se a gente puder resumir essa lista, tirando os livros de colorir, a gente tem livros de autoajuda e barra livros de empreendedorismo, liderança, business em geral. Livros religiosos, de mensagens religiosas, né? Na maioria das vezes. A gente tem uma autobiografia do Papa. E aí, isso é o quê? Um reflexo de um momento que aconteceu. Isso é comum, né? Você viu, por exemplo, quando teve o filme do Ainda Estou Aqui, o livro do Marcelo Rubens Paiva, depois de muito tempo, né? Ele vendeu muito na década de 80. Voltou para a lista de mais vendidos. Então, a gente tem lista de mais vendidos também um reflexo de acontecimentos que trazem à tona livros que às vezes estavam, né, não na lista de mais vendidos há um belo tempo. A gente tem um livro esse de adolescente, que é tipo, acho que de cartas, né? E tem um livro acho que também é de adolescente, mas aí é livro mesmo, se eu não me engano aqui, de literatura. E o que que isso me mostra? Para mim, a lista de mais vendidos, como essa, ela é um reflexo da nossa sociedade. Porque eu consigo entender quem está lendo aquilo e por que estão lendo aquilo. O que está sendo mais vendido é o que a maioria está comprando. Ou seja, por que que a maioria está comprando isso? E é uma reflexão que eu venho fazendo já há um bom tempo, porque meu principal objetivo nas redes sociais é mostrar para as pessoas o porquê que elas podem ir além disso. E mais do que isso, o porquê o que está refletido na lista de mais vendidos não é necessariamente, não são necessariamente os melhores livros, que é como muita gente pensa. Porque que acontece? Eu, uma pessoa que quero começar a ler, nunca tive o hábito de ler, tenho aquele 25 anos, 30 anos, quero começar a ler. O que que eu vou fazer? Vou entrar numa livraria. Qual que é o problema? Eu nunca entro em livraria, eu entrei poucas vezes em livraria na minha vida. Quando eu entro numa livraria, eu vou me deparar já com uma seção lá dos mais vendidos, né, os livros em destaque. E o que que eu vou encontrar lá? Essa lista que eu falei pra vocês. E essa lista vai me dar, e essa estante vai me dar a entender o quê? Pô, esses livros estão em destaque, por quê? Porque eles são os melhores livros do momento. Tá todo mundo querendo ler, são os melhores livros os que eu vou gostar. Então, uma parcela muito grande das pessoas que entrar na loja vai meio que parar ali, se ela não tá buscando nada específico. E quando ela parar ali, ela vai acabar comprando um daqueles livros deles, com títulos que são muito sedutores. Por quê? Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que está, né, começando a trabalhar e quer né, ser melhor no trabalho e tal, quer estar atualizado, ele vai ver lá. Inteligência artificial para líderes, um método prático para implementar inteligência artificial na sua empresa, impulsionar a produtividade, acelerar a inovação. Então ele vai falar, preciso ler sobre a inteligência artificial que eu estou ficando por trás. A Ordem do Caos. Aceite os imprevistos e transforme o inesperado em uma vantagem competitiva.
Ela pensa, pô, preciso estar melhor aqui, mais perto que o diabo. Nossa, eu já vi esse livro em várias vezes em algum lugar. O Mistério Revelado da Liberdade do Sucesso, e tem o 1 e o 2. Pô, milhões de livros vendidos. Deve ser realmente um livro espetacular da minha vida. Então a pessoa vai encontrar lá livros com promessas de mudança da minha vida mesmo. Isso é muito sedutor, porque eu, você e todos nós, problemas. Ele vai também, uma mulher que vai se deparar com menopausa. Pô, descubra como a ciência pode transformar o bem-estar, a autoestima na menopausa. Eles são muito sedutores. O poder da autorresponsabilidade, a ferramenta comprovada que gera alta performance e resultados em pouco tempo. Eu não tenho muito tempo, gente. Eu preciso desse livro, né? E aí, outros exemplos. E a pessoa vai comprar dois, três desses, né? E falando, pô, eu vou comprar esses três livros, eles vão resolver já três esferas da minha vida. E ela vai começar a ler. E quando ela começa a ler, ela se depara com o quê? Com um livro que não é entretenimento. É um livro que às vezes vem de algum estudo, que vem com vários exemplos, e são livros acessíveis a um público leigo. E para isso, eles têm que trazer uma linguagem muito acessível, que atinja os mais diferentes públicos e que estejam repletos de exemplos práticos para você entender. Então, você começa a ler aquilo, você começa, pô, hoje eu vou ler 30 páginas, amanhã eu chego cansado do trabalho, eu vou pegar esse livro ou vou assistir uma série? Eu vou pegar esse livro ou vou assistir um filme, né? Ah, vou dar uma chance pro livro, ler 5 páginas, cansei e vou dormir. Com o tempo, a pessoa vai achando aquele livro chato. E ela vai achando aquele livro chato porque ele acaba sendo repetitivo, porque ele não tá trazendo essas soluções mágicas para sua vida, não tá transformando a sua vida. Ele tem insights legais? Tem, com certeza. Tem histórias legais de temas que você se interessa, sim. E ela terminou aquele livro. Pô, que bom, vou conseguir implementar umas coisas na minha vida. Vou pegar o próximo. Aí ele vai pegar o próximo, agora o mais esperto que o diabo. Vai ter umas também mensagens legais, mas começa a ficar repetitivo, um pouco mais do mesmo, né? Tô cansado, não vou assistir a série. Tá, depois, aí demorou mais 2 meses pra terminar esse, porque leu mais devagar. E aí vai começar o próximo livro. O que a pessoa vai começar a pensar? Eu acho que eu não gosto de ler. Porque esses livros não são tão legais. Como é que as pessoas são apaixonadas pela leitura? Eu não tô apaixonado por esses livros. Eu não sou, então, um rato de livraria, de biblioteca, que devora livros. Acho que não é para mim a leitura. Que vai acabar abandonando o terceiro livro. Vai para séries e filmes que, modéstia, né, vamos combinar, são muito mais legais. E vai achar, então, botar na coisa que ela não gosta de livro. E daqui a 3 anos, quando ela quiser de novo retomar a leitura, vai entrar numa livraria e vai fazer a mesma coisa. E parou também naquela primeira estante, porque quando ela passou aquela estante, ela olhou para aquelas 1 milhão de estantes, aqueles livros enfileirados, né? Porque não tô vendo a capa deles como eu tava naquela estante da frente. Tô vendo eles lá, né, enfiados na parede, um do ladinho do outro. E a pessoa não tem noção. Ela vai fazer o quê? Vai começar a pegar um livro aleatório, pesquisar, vai ter a literatura nacional, estrangeira, vai começar a pegar aquilo. Ou muitas vezes ela vai pedir uma indicação de um livreiro, e hoje em dia o que a gente tem é que aquela ideia do livreiro que indicava livro pra gente, como antes, que era um apaixonado por livro, é algo que está acabando, né? Diminuindo, vamos assim dizer. Em São Paulo, talvez nas grandes cidades, a gente tem isso de livrarias independentes que fazem um trabalho de curadoria muito legal. Mas a verdade é que, né, em muitos tipos de livraria acabaram se tornando lugares mais comerciais, uma loja como qualquer, que não necessariamente a pessoa que está lá vendendo precisa ser apaixonada e leitora de livros. Então não vai ser, a pessoa provavelmente também vai indicar os livros mais vendidos. E aí a pessoa não vai ter o contato com o que está lá para trás, porque realmente ela não tem intimidade com a leitura, gente. Ela não tem essa intimidade com os livros, porque ninguém em volta dela fala de livros, os pais não falam, os amigos no trabalho não falam, ninguém está falando de livros. E o que ela vê, talvez, de livros são esses que vão prometer coisa de empreendedorismo no trabalho, né? As pessoas falando que estão lendo aquilo ou não lendo. E aí que está o grande problema. As pessoas não leem literatura. E se um dia essa pessoa encontrar a literatura numa indicação de alguém, numa rede social, o que ela vai falar? Ela vai ler aquela historinha. Ah, um livro de uma sociedade, que é o Vamos Comprar um Poeta, por exemplo. Uma sociedade que não gosta, que a arte não faz sentido para essa sociedade, que é um pouco, é bem isso que eu tô falando nesse livro, né? Basicamente essa é a nossa sociedade. Porque qual a função da arte? Então, e aí uma sociedade e uma família vai lá e compra um poeta numa loja. A pessoa vai falar, o que que eu vou aprender lendo isso? Uma historinha inventada, né? O que que faz sentido? Não vou perder tempo com isso. Já que eu vou ler alguma coisa, eu vou ler aqueles livros, pelo menos vão me ensinar alguma coisa. Ou seja, a pessoa está
com uma mentalidade de que a leitura, o livro, é uma ferramenta de aprendizado, né? Assim como na escola a gente lia livros didáticos para aprender alguma coisa, na faculdade eu lia textos e livros para aprender alguma coisa. Porque ela não foi condicionada e aprendeu muitas vezes que a literatura, o livro, ele tem várias funções. Ele tem a função, sim, de ser algo didático, de ensinar algum conteúdo específico e técnico, mas ele tem também a função de puro entretenimento, que é a função uma série ou um filme. Escolher um livro da mesma forma que eu entro na Netflix, no Prime Video, e escolho uma série e filme. Duvido que a pessoa fique lá escolhendo só documentário, escolhendo só filmes, né, que vão me ensinar um conteúdo. Não. Então aqui nessa lista dos 20 que eu falei, talvez tem um, dois do Papa, mas aí é uma coisa mais voltada, que estão para me voltar para isso. Para o entretenimento. A pessoa não foi condicionada a isso. Porque na escola, o que ela leu também eram livros para fazer uma prova, para o vestibular. Livros que muitas vezes também não eram adequados para aquela idade, para a maturidade. E não tem como ela gostar daquilo. Porque ela está lendo preocupada se ela precisa decorar aquela passagem. Se ela precisa decorar quem é o narrador personagem. E não se ela precisa curtir aquela leitura. Pensar assim, nossa, o que que esse personagem me causou? Que sensação estranha é essa? Né? Ainda mais que ela tá lendo uma Iracema da vida, né? Memórias de um sargento de milícias, que vamos combinar, para uma criança, um adolescente de 15 anos, não vai dizer muita coisa, né? Então a pessoa sai traumatizada com essa visão de que a leitura é um instrumento só de conhecimento específico e técnico, e não vai ler literatura. Mas o que a pessoa não sabe, e é isso que eu tô nas redes sociais tentando mostrar. Primeiro, a literatura, além de ser um entretenimento muito gostoso, e que você pode sim permitir-se perder tempo com os livros, assim como então você também, se a mentalidade, perde tempo com os filmes e séries, a literatura, ela ensina demais. Ela te ensina sobre o ser humano, ela te ensina sobre você mesmo, porque quando você aprende e lê as diferenças dos outros, você lê sobre o seu próprio, sobre você, você tem que entender os seus pensamentos, você se depara com os seus preconceitos, sobre aquelas ideias fixas que você tinha, você começa a movimentar assim o seu cérebro, né? Essas suas reflexões mais profundas que muitas vezes você não tem. E ela desenvolve em você essas habilidades sociais de lidar com o que é diferente de você, que posso falar, são habilidades que para uma empresa, para um dia a dia de trabalho, valem muito e que você não vai aprender imediatamente lendo um livro, muitas vezes de autoajuda, de empreendedorismo, porque são habilidades mais sutis, sociais, de experiências, de vivências. E o livro traz essas vivências que muitas vezes a gente não tem no dia a dia, porque a gente não tem contato e a gente não se depara com essas realidades. E a sociedade hoje em dia, a gente é imediatista. A gente é utilitarista, que é isso que eu falei do instrumento, do livro como instrumento, mas imediatista de querer o resultado agora. Até um desses títulos que eu li, ele falava, né? No menor tempo possível. O primeiro, inclusive, livro. Resultados em pouco tempo, porque eu não tenho tempo para perder, eu tenho muita coisa para fazer. A pessoa não se permite fazer as coisas com paciência. É uma palavra que não existe mais. Espera e paciência. Essas duas palavras estão em completa extinção. E o que a literatura traz, esse ensinamento tão importante que eu te disse, qual que é o problema para essas pessoas? E pessoas que posso ser eu já, antes de mergulhar em entender a importância da literatura, eu já fui também dessas pessoas que só lia best-seller, porque eu não entendia tudo isso, entendeu? Então não é uma crítica, pelo amor de Deus, tá? Mas qual é o problema? A literatura, o ensinamento que ela traz, ela demanda paciência, espera e tempo. Porque não é que eu vou terminar um 100 anos de solidão, ou qualquer outro título que seja, uma Colin Hoover da vida, um Murakami, e falar, nossa, agora eu sei né, agora eu sou muito bom socialmente. Não, é aos poucos, é com a leitura, é com a prática. É você olhar eu olhar o Pedro de 5 anos atrás e falar, pô, posso falar? Mudei. Mudei e os livros fizeram parte disso. Eu sou uma prova viva de alguém que, se não tivesse os livros, eu não ia ter conseguido me aceitar um homem gay, né? Tá bem comigo mesmo, ter orgulho de quem eu sou, conseguir desconstruir muitos dos personagens, dos preconceitos que eu tinha contra quem eu era, né? É, E estou ainda em muitas desconstruções, tá? E a literatura, então, tem muito a me ensinar. Não é à toa que eu fiz essa minha tatuagem, Ler Transformas, que um monte de seguidor também fez.
porque realmente é linda e tem um significado muito grande para quem vive isso. Então, esse é o cenário, basicamente. Mas a boa notícia é que quando você se permite, convence alguém a dar uma chance para a literatura, lógico, mostrando para a pessoa que ela tem que ler, começar lendo o que ela gosta, e não ler algo pensando no que ela tem que ler para mostrar para outro que ela é culta, ou que ela tem que ler porque esse livro todo mundo fala que tá lendo, não, mas livros que ela gosta e que ela tem interesse para curtir, ela vai perceber depois de um tempo, se ela conseguir pegar esse hábito, que não tem muita volta, porque é tão transformador que ela não vai mais querer ler muitos livros desses da lista. De vez em quando ela pega, assim, não tem problema nenhum. E uma dica que eu dou é assim, se você quer, leia ao mesmo tempo um desses e um livro de literatura ficção. A gente vê, não tem, gente, nesses 20 mais vendidos, tem um de adolescente, só de adulto não tem nada. Por quê? Entendeu? Então as pessoas estão lendo, mas estão lendo o quê? E por quê? Por que não estão dando a chance pro resto? Entendeu? Esse que é o meu grande tristeza. Porque não estão se permitem ler outras coisas. Não se permitem diversificar a leitura. E ficam na mesma o tempo todo. E o grande problema ainda mais é que ela vai achar no final que ela não gosta de ler. Porque ela não vai gostar. Tem, lógico, também vários livros aqui religiosos, né? E são livros normalmente com passagens, textos que entram também nessa redes sociais, as pessoas hoje em dia também postando muito questões da sua própria religião, mas também é um reflexo um pouco de como a sociedade tem se comportado muitas vezes, e que, na minha opinião, também não substitui uma literatura, até porque Café com Deus Pai, se não me engano, é um trecho só por dia de frases reflexivas, né? Então, uma leitura não precisa excluir a outra. Mas o que eu queria ver um pouco é que se tivessem 5, 6 livros aqui de literatura nesses 20, né? Isso falta, gente. Isso falta numa sociedade que precisa desse conhecimento que a literatura traz. E mais do que isso, como é que a gente quer valorizar nossos escritores? A gente quer ter gente escrevendo e gente conseguindo viver da literatura se a gente não consome isso. É minúsculo eu acho que os jovens têm melhorado isso muito com o BookTok, né? Estão lendo muito, mas os números de livros vendidos hoje em dia são muito pequenos de uma literatura nacional contemporânea, né? O que que é uma tiragem de uma grande editora de um livro nacional? 3.000, 4.000, e muitas vezes não vende tudo. O que são 4.000 exemplares para uma sociedade de 200 milhões, um país de mais de 200 milhões de habitantes? Lógico, gente, que eu não estou ignorando aqui a questão do acesso aos livros e a questão também como é que diz? Das pessoas que não sabem ler né, não têm uma formação para conseguir ler. Não estou falando isso, eu estou analisando as pessoas que já leem e que compram livros, tá? Tô nessa esfera. Agora, nesse vídeo. Um dia eu posso fazer um vídeo falando também da questão do acesso e de como conquistar mais leitores. Estou falando de quem já lê, mas não se permite ler literatura. E o que que eu fiz diante disso? Eu tô agora, hoje é o dia, amanhã vai ser o dia 9, né? Acho que quando eu postar aqui vai ser o dia 9. Eu tô todo dia, por 30 dias, eu tô postando um livro meu favorito da vida. Com o objetivo do quê? De criar minha própria lista, que eu desejaria que fosse a lista dos mais vendidos. E talvez estimular, incentivar quem tá um pouco perdido no que lê e que quer dar uma chance pra ficção. Então, queria deixar essa reflexão. Me contem, deixem aí os comentários, me mandem em direct se vocês gostaram ou não desse episódio, se vocês acham interessante ter de vez em quando aqui umas reflexões, uns temas como esses, porque eu acho importante a gente também, né? Porque nas entrevistas eu não consigo falar muito, então, se de vez em quando eu aparecer aqui para tocar em temas que vocês acham legais, com a experiência minha empírica e não de estudar e acadêmico sobre o mercado editorial, mas empírica ao lidar diariamente com editoras, com livrarias e principalmente com milhares aí de leitores apaixonados ou que querem começar a ler, tá bom? Então, semana que vem tem mais, aí vai ter uma entrevista mesmo, então obrigado por todos que continuam acompanhando o Daria um Livro. Um beijo e até semana que vem.